O último jogo do Estevão hoje, ô Mauro Betting. Ele sai como ídolo do Palmeiras. Claro. E craque. Houve muitas comparações dele com o Endrick, né? Continuarão por um bom tempo. O Endrick foi um cara que teve mais partidas decididas por ele. Sim. Com a camisa do Palmeiras, né? Até porque é 9, o outro é 7, mas joga muito, né, o Estevão. E é uma pena pelos tempos de hoje, porque eles dois podiam fazer uma das maiores duplas da história do Palmeiras e certamente da base, né? Ainda que o Endrick tenha vindo do São Paulo, o Estevão do Cruzeiro, uma história muito bacana, muito bonita e muito legal também. Era dupla golaço, de ataque, né? Para uma década. Pô, era dupla de ataque para uma década. Fosse como era antigamente até os anos 80, até 1980, quando o mercado italiano estava fechado e você só tinha 2 estrangeiros, pô, era um negócio fantástico. Mas numa época que o Palmeiras não revelava jogador, né? Historicamente, diferentemente do que acontece nos últimos 10 anos. Aí eu tô falando aqui como torcedor. O Estevão sai de um nível como ele já estreou, né? Num altíssimo nível. Mas não fez tanto gol decisivo, aquela bobagem do Cuiabá Man, de novo, uma bobagem porque você usa um outro clube que não tem nada a ver com essa história. Enfim, ele sai muito bem e é legal para muita gente, sobretudo da imprensa que vem discutir. Não, mas você não pode, já lei do ex, do futuro, no caso, não pode jogar, próximo, tá vendido, né? entrega. Não, lei do próximo. Hoje. Cara, fez hoje fez uma ótima partida, a melhor disparada do Estevão, mesmo quando não estava de fácil, e independente do gol, ele jogou muito bem, vários lances, passou por 4, por 5, dentro do possível, teve com o Corelha que marcou, legalzinho o espanhol, mas enfim, para mim ele sai da maneira como ele estreou, já em altíssimo nível, que seja feliz e que volte logo. Eu acho que como ídolo, não. A minha impressão, né? Não, como um não palmeirense, né? Porque eu acho que, claro, né? A gente já viu jogadores passarem por clubes, não conquistarem títulos e mesmo assim terem o status de ídolo pelo perfil, pelo comportamento, pela empatia com a torcida, por declarações, às vezes por uma atuação num clássico. Isso muda o patamar da relação com o torcedor. Acho que o Endrick, ele tem um campeonato brasileiro, né, muito marcante, né? Gabriel Jesus, quando saiu, também, campeão de coisa grande, Copa do Brasil brasileiro. De Copa do Brasil brasileiro, e o Estevão não conseguiu, né? Nessa expressão, ele não conseguiu um título. Eu acho que sai com aquela sensação de, caramba, né? Uma joia, né? Que sai muito cedo pela condição de mercado hoje. Os caras vêm aqui, compram um moleque com 16, 17, quando faz 18 leva, a gente não tem tempo ainda de usufruir de todo o potencial técnico que eles têm. É exatamente a situação do Estevão. Pode ser que no futuro, né, o Estevão, e eu acho que isso vai acontecer, né? Acho que o Estevão vai consolidar na Europa uma boa carreira, acho que pelo potencial que tem tudo para dar certo. Eu sei que a Premier League é exigente, é difícil, é competitiva, é física, e o Estevão tá se fortalecendo, inclusive, para encarar esse desafio, mas acho que vai sair, vai bater na Europa, tem tudo para fazer uma carreira de sucesso e quem sabe daqui a alguns anos voltar ao Palmeiras e construir uma história diferente. Ano que vem. Quem sabe, né? Daqui em 2027 ele já bate lá e volta, né? Seria bom pro Palmeiras. O Chelsea tem essas loucuras, né? Sim. O Andrei, por exemplo, quando ele sai do Vasco e é vendido ao Chelsea, ele bate no Chelsea, o Chelsea empresta ele de volta ao Vasco. Exato. Não, e quase é emprestado pro de novo, né? Quase é emprestado pro Palmeiras. O Palmeiras quase foi... naquela mesma temporada. Mas eu também acho que em alguns momentos o Estevão poderia ter oferecido mais ao Palmeiras, poderia ter rendido mais, mas eu acho que tá tudo dentro de um combo esperado para um moleque que 17 anos, que ainda tá consolidando a sua formação. Eu acho que o Estevão sofre de algo que a gente tem visto acontecer muito, e eu acho que aqui da nossa parte na TNT Esportes, eu acho que a gente pondera muito isso, que é tratar um garoto de 17 anos como um jogador pronto. Se ele, em alguns momentos, conseguiu assumir responsabilidade de um jogador pronto, é palmas para ele. Mérito dele. É mérito dele. É um plus, né? E quando ele se portar como um garoto de 17 anos, não é para apedrejar ele, é para reconhecer isso. Exato. É para reconhecer isso, até em algumas declarações. Se tivesse uma capivara de todas as besteiras que nós falamos quando tínhamos 17 anos, é que na época que a gente tinha aqui, não tinha celular. Tivesse câmera, tivesse uma câmera me acompanhando quando eu tinha 17 anos, eu não estava aqui. Eu acho que não tinha televisão quando eu tinha 17 Então, assim, acho que o Estevão sofre disso. Quando ele assume responsabilidades de um jogador veterano, ele tem que ser aplaudido. Quando ele não consegue assumir essa responsabilidade, tem que ser reconhecido nele que ele tem 17 anos e que ele ainda vai ter formação,
E aí é só conversar com qualquer... Não precisa nem conversar. Conversa com um pediatra. Conversa com um pediatra. Eu não sei, quando a minha primeira filha nasceu, quando a Malu nasceu, né, que é minha filha e é a primeira vez que eu fui pai, na época a pediatra ia até 18 anos. Não sei se hoje ainda vai. Mas o Estevão até outro dia tinha idade para ir no pediatra. Sim. Então, assim, acho que isso tem que ser pontuado. Mas, cara, ele já decidiu o jogo grande. Poderia ter decidido mais, era esperado que ele decidisse mais, concordo. E hoje fez um gol. Mas hoje ele pegou um jogo que não estava legal e ele tirou da cartola um gol. Então, assim, acho que o potencial está ali, ele vai se desenvolver, inclusive fisicamente. E já se desenvolveu muito. O Maresca é um cara que já falou algumas vezes sobre questão física de Premier League, que eu acho que isso vai acabar afetando em algum momento o Estevão. Mas isso é processo, isso é... Então, eu acho que o Maresca ele tem uma característica de caracterizar os jogadores que, de repente, pode não ser bom pro Estevão, né? No caso do Andrei, por exemplo. O Andrei sofreu claramente isso. O Andrei sofreu, voltou com bastante destaque da Liga Francesa e, de novo, está sendo caracterizado, porque ele falou recentemente que eu vejo o Andrei muito mais como um Enzo Fernandes do que jogando como um Caicedo, por exemplo, e tal. Sendo que o Andrei é um jogador diferente do Enzo Fernandes, né? Então ele tenta botar os jogadores, às vezes, em prateleiras, em bolhas, que isso pode ser ruim. Caixinhas, né? Em caixinhas para um cara como o Estevão, né? Eu não quero também. Que é tão fora da caixinha. Mas já que ele gosta de fazer essas comparações, eu vou usar uma frase do querido amigo, colega nosso, Mário Marra, sobre o Maresca da base, é guardiolista, né? Trabalhou um tempo com o Guardiola, né? O Mário Marra tem uma definição que eu acho brilhante sobre isso. Não é porque, sei lá, se eu dormir 10 anos numa garagem, eu vou virar um carro. Então, eu acho que não é porque você trabalha tipo Domenech, tipo Maresca, que vai virar um... Né? Enfim. Nós aguardemos. Ele acabou de eliminar meu time também. Tô com raiva do Maresca. Mas eu acho essa frase maravilhosa. Essa frase é ótima. A gente tem mais de 11 mil pessoas aqui na live com a gente e o pessoal votando sobre o Estevão, né? E olha que tem cônjuge que vacila e manda ir dormir na garagem. Não, e, por exemplo, se você... Exato, vai o meu caso. Vai dormir na garagem. Mas você vai virar o Relâmpago Marquinhos também, que é fantástico, né? 72% da galera tá achando que não, que o Estevão não sai como ídolo do Palmeiras. Você pode continuar votando por aí, enquete tá aberta. Cruel, né? Depois quando eu falo... No nosso chat. Eu sou um pouco mais criterioso também com a palavra aí. Tem vários jogadores que inclusive são de uma era muito dolorosa do meu time, que boa parte da torcida considera ídolo e eu não considero. Acho que a questão do ídolo é muito pessoal. E de novo é subjetiva. É muito pessoal. Não tem manual de idolatria. O craque pode ser ídolo, o ídolo pode ser craque. Cada um faz o seu. E respeite. Para o Palmeiras tem uma discussão sobre o Valdívia. Sobre o Valdívia, que eu acho muito interessante. Outro dia, aliás, eu sei, eu já perdi 500 milhões de seguidores, as pessoas me xingam porque eu não considero. De novo, sou eu, gente. Você pode considerar quem quiser. Mas eu insisto, o Valdívia é o pior profissional que o Palmeiras já teve. Senhor jogador. Joga muita bola, mas é um cara mais irresponsável que o Palmeiras já teve. O Hendrick saiu como ídolo, por exemplo? O Hendrick saiu um ídolo pra caramba. Então. Bem mais que o Estevão. Mas aí ele deu de novo, título, tem né? graus de idolatria. Eu tô falando, o Marcos, quando faz em 99, tem gente que chama de padroeiro de Manchester. O maior goleiro da história do Palmeiras, para mim, o maior ídolo junto com o Ademir da Guia. Aliás, essa é uma foto que já tá viralizando, você pode imaginar, né? Galera fazendo montagens aí, memes, com o Marcos e com o Everton. Você já até falou um pouco sobre isso aqui no programa, vai ser né? o meu texto daqui a pouco. Dá para traçar um paralelo aí, né? Dá, e de novo, o Everton foi fundamental em 21, como foi em 20, e insisto, é o quarto maior goleiro da história do Palmeiras, na minha opinião, e só não é mais, porque o Palmeiras tem, na minha opinião, Marcos, Leão, Oberdan e o Everton, na academia de goleiros. Na média, o Palmeiras talvez tenha dos 12 grandes, é o clube com o maior número de goleiros. É o mais vitorioso, né? E vitórias, ele tá a caminho. E clean sheets também é o goleiro mais vencedor da história do Palmeiras. Pô, e vai ter essa cobrança, faz parte.